Olá, eu sou Cláudio Miranda, do canal Evangelho na Rede, e estou chegando para propor mais uma reflexão, uma série de vídeos, e desta vez eu estou pensando em gravar uma série de vídeos sobre um livro que eu escrevi no início do ano passado, ano de 2017. O título do livro é Crentes Deprimidos, Coisa do Diabo ou Pedagogia Divina. De fato, eu quero gravar um vídeo por semana e cada um deles tratando de um dos capítulos para que a gente possa percorrer assim todo o conteúdo deste livro, que eu tenho certeza será muito abençoador a todos aqueles que tiverem acesso. Se você quiser ter acesso ao texto integral, eu vou deixar um link logo abaixo aqui, ele vai cair exatamente na página da plataforma Hotmart, você pode adquirir ali ao preço de um cafezinho, eu disponibilizei aí para que todos possam ter acesso e assim conheço esse texto, eu tenho absoluta certeza de que ele vai abençoar grandemente a sua vida. No ano passado, a gente chegou ao final do ano surpreendido por uma série de suicídios que de fato causou uma grande comoção no meio evangélico. E o meu texto estava sendo preparado para publicação, a capa estava sendo feita, então eu apressei em publicá-lo como um e-book para que ele chegasse exatamente neste momento em que esse assunto é tão importante e está sendo tão amplamente pensado e divulgado. A primeira coisa que pode causar um estranhamento no meu livro é, de fato, o título. Crentes Deprimidos, Coisa do Diabo ou Pedagogia Divina? Alguns crentes, alguns cristãos perguntariam, você crê que alguém que tem o Espírito Santo, alguém que ama e anda com Jesus, possa mesmo ficar deprimido? Afinal de contas, a depressão não é coisa do diabo? Eu coloquei no título deste livro dois pontos, um de exclamação e outro de interrogação. E eu coloquei os dois pontos porque ambos espelham o pensamento do mundo evangélico atualmente a respeito desse tema que é a depressão. Muitos estão entendendo de fato que a depressão não passa de uma coisa diabólica. Outros, no entanto, diriam não é bem assim. Ela pode ser uma pedagogia divina, ela pode, de fato, ser portadora de ensino e crescimento para que a gente se desenvolva na vida espiritual. Então, eu coloquei aí ambos, tá? Por acreditar que, de fato, a depressão ela pode se tornar um instrumento de Satanás, pode se tornar, de fato, uma possibilidade de Satanás aproveitar a depressão como um instrumento maligno para vir a oprimir as pessoas e prejudicá-las espiritualmente. No entanto, eu acredito também que, tanto quanto um instrumento maligno, ela pode se tornar também uma pedagogia divina. Deus pode também usar isso como um instrumento de crescimento. Então, nesse sentido, ela poderá ser, de fato, coisa do diabo, mas sempre será pedagogia divina. Há um grupo de cristãos dos quais eu me distancio completamente, aqueles que pregam um triunfalismo religioso, um triunfalismo na fé, aqueles que estão aí a repetir como um jargão religioso, só vitória, irmão, só vitória. E por que eu disse que eu me distancio desses? Me distancio deles porque eu nunca vi nenhum homem de fé que, vivendo no chão da realidade, viva dessa maneira. De fato, todos os meus heróis da fé, tanto homens como mulheres, eles são homens e mulheres batizados na dor e no sofrimento. Homens e mulheres que sabem o que significa no mundo tereis aflição. De fato, esse texto dito pelo próprio Senhor Jesus, está lá em João 16:33, ele nos foi dado em duas partes. E somente aqueles que experimentam a primeira é que também poderão experimentar a segunda parte. A primeira, ela é certa, é uma afirmação. No mundo tereis aflição. A segunda, ela nos vem como possibilidade, como uma promessa. Ela diz, mas tendes bom ânimo, eu venci
o mundo. Portanto, vencer o mundo ela é uma possibilidade para aqueles que estão em Cristo, mas as aflições elas são uma certeza. Independentemente de sua posição em relação a Cristo, elas vão fazer parte da sua experiência comum como ser humano. Então esse grupo de cristãos dos quais eu me distancio, eles não creem que é possível alguém que ama e anda com Jesus passar por depressão. Quando acontece isso, quando um cristão fica deprimido, eles entendem que isso é sinônimo de fraqueza espiritual, é sinônimo de debilidade. Na verdade, o modus operandi desses especialistas em espiritualidade hipócrita é procurar e determinar qual o pecado que o irmão cometeu para estar vivendo este momento depressivo, para estar sendo acometido por uma depressão. Porque no pensamento deles tem que haver uma causa pecaminosa. Acontece que nós vivemos as nossas experiências com a vida no mundo caído. E neste mundo caído, na verdade, a palavra de Deus diz que nós gememos e suportamos angústias. E Paulo diz mesmo, nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Ou seja, quando vivemos com Deus, tudo aqui pode virar pedagogia, privilegiando o aprendizado. Somente se nós estivéssemos nas mãos de Satanás é que nós poderíamos ver a depressão ou qualquer outra aflição da vida como um mal. Mas quando nós estamos nas mãos de Deus, nós podemos vivenciar aquela experiência que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam, que são chamados segundo o propósito de Deus. A depressão espiritual, portanto, ela é inevitável. Todo servo de Deus passou ou irá passar por ela. E é uma questão, é uma estação, na verdade, da corrida da fé, faz parte da existência humana. Assim como aqui no nosso clima tropical, nós temos 4 estações, e se você quiser chegar ao final deste ano, 2018, terá que passar por todas elas, pelo resto de verão que ainda teremos, pelo outono que virá, o inverno logo em seguida, depois então a primavera, trazendo toda a florescência da vida, e finalmente entrando novamente no verão, lá para o final do ano. Isso é necessário se você quiser participar da existência humana nesta parte do planeta, assim será para o seu bem, para que haja crescimento e produção nesta parte do planeta. Também na vida espiritual é assim. A depressão ela pode e será, sem dúvida, uma estação da existência humana, que pode servir, inclusive, e ser benéfica para o nosso crescimento e para a produção de bons e melhores frutos, por mais estranho que isso possa parecer. Então, de fato, a grande questão é o que nós faremos com a depressão. Isto é, como ela vai trabalhar, se ela vai trabalhar a favor ou contra nós. Cristãos, de fato, costumam falar das coisas como elas deviam ser, e não como elas são. De fato, a gente idealiza as coisas, né? A gente evita encarar a realidade, porque parece que se a gente falar as coisas como elas são, atrai coisa ruim. E aí então a gente começa a falar delas como elas deveriam, como a gente gostaria que elas fossem. Todavia, é preciso que a gente tenha consciência da realidade, tenha clareza dela, porque é só assim que a gente vai poder diagnosticar com clareza e vai, inclusive, poder criar uma nova realidade muito mais condizente com a nossa fé e com aquilo que deveria ser. No entanto, é necessário sim que a gente esteja atento, porque a depressão ela pode nos colocar numa rota muito perigosa. De fato, precisamos de muito discernimento espiritual, porque a depressão espiritual se manifesta com um potencial enorme de auto-engano. Ela frequentemente vai vulnerabilizar as suas vítimas e deixando-as sem discernimento espiritual, sem discernimento necessário para lidar com ela. E nós escrevemos o livro a partir de 2 pensamentos básicos. A primeira parte
eu escrevo analisando a depressão como um espaço de auto-engano, buscando mostrar como ela tem o poder de impedir a clareza de discernimento espiritual. Encontramos nas experiências do profeta Elias, na verdade, uma metáfora e um roteiro para pensarmos esse tema tão importante e aplicá-lo à nossa própria experiência. E assim, discorremos como a depressão espiritual deformou os sentimentos do profeta, colocando-o em confusão a respeito de seus próprios sentimentos, e como consequência mostramos que lhe fora também roubado todo o gosto pelas coisas mais sagradas, dessignificando completamente o sublime para si. Não só isso, mas mostramos também como lhe fora tirada a clareza de quem ou de qual era o seu verdadeiro problema, vindo logo a seguir a percorrer o que rotas secundárias e também buscar soluções secundárias. E por fim nós mostramos como o auto-engano acaba por criar aí uma pseudo-realidade, mergulhando o profeta num mundo fictício, criado ao seu modo, ao seu gosto. E esta é apenas a primeira parte do livro. A segunda parte, eu vou pensar a depressão ela pode se constituir em um mascaramento da presença de Deus. As trevas interiores do profeta, de fato, acabam por esconder o rosto de Deus e, como consequência, ele não consegue perceber como Deus está invisível e silenciosamente presente o tempo todo. E nem a presença de anjos, nem as provisões do caminho lhe dizem qualquer coisa a respeito da presença de Deus. Sua fuga desenfreada, no entanto, acaba por conduzi-lo e levá-lo diretamente à presença daquele de quem ele fugia. E assim vai descobrir que no fim do processo tudo termina em encontro e que Deus sempre estará lá à nossa espera. Eu de fato escrevi esse livro na convicção de que nós somos um dilema para nós mesmos, não nos compreendemos absolutamente, mas somos também um flagrante para Deus. Ou seja, frequentemente a gente tem dificuldade enorme de se compreender e se entender, mas por outro lado, Deus, ele nos conhece completamente. Então o livro ele é um convite para que a gente se coloque à luz da palavra poderosa de Deus e se deixe iluminar por ela, para que de fato a gente possa compreender e discernir as coisas do ponto de vista de Deus. E o meu desejo é que esse livro seja bênção na vida de todos quantos vierem a lê-lo, ou de você que vai acompanhá-lo aqui através dos vídeos. Eu vou deixar um link logo abaixo, se você desejar conhecer o texto na íntegra, clica ali e você vai poder adquiri-lo. Eu também vou deixar um link para um e-book que eu escrevi especialmente para você. Você vai poder baixá-lo gratuitamente. O título desse é A Glória na Face de Cristo. Então, você pode adquirir o Crentes Deprimidos, Coisa do Diabo, Pedagogia Divina, e pode baixar gratuitamente esse outro, A Glória na Face de Cristo, que eu estou disponibilizando para você. A gente se encontra aí nos próximos vídeos. Esse foi o vídeo de hoje e eu marco um encontro para os próximos dias com um novo vídeo para a gente levar adiante estes pensamentos aqui. Que Deus abençoe, um grande abraço para você, desse seu irmão e amigo em Cristo, Cláudio Miranda.